Essa constelação, eu comecei constelando a criança interior. Bom, coloquei a criança interior e logo coloquei as pessoas da família dessa criança, os pais, né? E as pessoas que importam. Então, os avós, né? Então, coloquei o pai. O pai, a priori, ficou aqui longe. E uma das queixas dessa pessoa é o pai permitir que coisas ruins aconteçam, estar sempre magoando os filhos com certas atitudes, se envolvendo com pessoas que só machucam essa família, sendo uma pessoa difícil de amar, uma pessoa dura, né? Então vamos tentar buscar isso, né? E saber da criança dessa pessoa, né? Então, automaticamente essa criança ficou próxima da mãe, né? E da avó, né? Se conectou muito com essa avó. E a criança, essa avó tinha uma filha que ela perdeu, então eu tentei colocar essa filha que ela perdeu para ver se essa conexão com a criança tinha a ver com essa perda. Logo, o avô veio e tirou essa criança e o sobrinho dela que se suicidou da avó. Então ficou claro que essa conexão com a criança da pessoa que eu orientei era porque essa avó tinha uma falta desse filho, né? Dessa filha que não vingou. Bom, então ela estava meio que ocupando o lugar. Olha só, gente, quanto sofrimento, né? Enquanto essa filha está aqui ocupando o lugar, que é um lugar que não foi ocupado devido e respeitado, né? Porque as pessoas entendem que morreu, acabou, né? Essa mãe também sofre. Por quê? Porque essa avó está muito conectada com esse filho. Então esse filho acaba não tendo a conexão devida com essa mãe. Lógico que tudo favorece que essa conexão com a avó se estabeleça. Essa mãe tem um vício, ela foi alcoólatra, né? Então eu coloquei o alcoolismo, coloquei a família, coloquei o amor à família, né? E coloquei a doença do pai, a saúde do pai para saber aonde está o real problema. Como o pai ficou aqui, né? Ficou aqui. Então eu comecei a colocar mulheres, relacionamentos anteriores. Então a primeira mulher que coloquei ficou aqui, nada a ver, certo? A segunda mulher que eu coloquei é uma que era anterior ao casamento com essa mãe dessa cliente. Então, essa mulher, ela veio muito timidamente, foi vindo, e encostou aonde? No amor desse pai, né? O amor do pai. E eu coloquei o sexo do pai, para saber onde o sexo desse esse estava indo, porque se era uma situação onde esse pai colocava uma mulher, né, que não respeitava esse campo morfológico, então queria saber aonde está essa questão. Então o sexo se uniu ao amor, aonde? A família, não a mulher. Então essa mulher, ela estava ali para meio que cobrar, né, dele o que ele não fez, né, a coragem que ele não teve. Então vamos lá. Essa mulher começou a vir timidamente para onde? Para as duas filhas, né, desse homem. Para próximo. A mulher atual também se uniu aqui junto com as filhas. Então, assim, a reclamação dessa filha é que essa mulher, ela, pelo pai, ela é colocada mais como filha do que como mulher. Quer dizer, esse sexo desse homem nem estava próximo dessa mulher, né? Então, ele colocava ela, ele via essa mulher como filha, porque essa mulher deu tanto problema para ele, trouxe tanto problema, afastou todo mundo dele e ocupou o lugar que é o lugar dos filhos na vida dele. Por quê? Porque ele tinha problema com isso. Bom, o que acontece é que ele continuava aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um filho, né? Havia uma situação de aborto aqui. Antes de colocar, né, o filho, eu vi que eu coloquei aonde está o problema, qual a libertação para esse campo dessa dor. E essa libertação veio aqui, ó, tá vendo ele ali, ó, a libertação? Olha onde ele se encostou, tava que ele conseguiu afastar. Então aqui tá a união do casamento, né, da pessoa, mais a traição e o aborto, ou um filho, ou algo que não foi assumido. Esse filho pode existir também, né? O que acontece é que essa pessoa já não está no país, foi embora, e não tem como saber, né? Não tem como fazer. Essa pessoa mostrou interesse em saber dessa senhora que está em Portugal.
Então a filha já ficou com a antena ligada. Bom, o que aconteceu? Coloquei então automaticamente, quando isso aconteceu, o filho. O campo inteiro se mexeu. Esse pai saiu daqui e foi para lá. Se conectou aonde? Aqui estava a mulher, né? Aqui estava a mulher que ele está, a mulher atual. Só que atrás, aqui, né? Aqui, ó. Só que atrás está aqui as filhas. Essa mulher, ela veio para um lugar que é uma coisa que sempre a filha reclama, que ela está no lugar que não é dela, que ele cuida dela como filho e não como mulher, porque o sexo estava aqui. Então incomoda essa filha ele cuidar dela como mulher. Não é a filha que tem ciúmes da mulher, é sim a mulher que tem ciúmes da filha. É completamente diferente, né? Bom, o que acontece? Automaticamente esse filho veio pra cá e se conectou com o pai. E a mulher veio junto, não deixou ele sozinho. Então ficou muito claro, gente, que tinha uma família anterior que causou toda uma dor e influenciou no comportamento desse homem. Então ficou detectado aqui na constelação, né, um terror vivido por essas duas filhas, né, por esse homem que acabou deixando uma mulher entrar nesse lugar desse filho, que aterrorizou a família inteira, né, aterrorizou a família inteira. É como se fosse um anjo vingador, né? Essa mulher foi, ela infernizou a avó, que é a mãe do pai, né? Então, quer dizer, esse pai, por não ter feito o que deveria ter feito, sente uma culpa muito grande e tem uma energia que faz o campo inteiro sofrer. Ele teve um neto que se suicidou e essa família só vem morrendo. Algo muito forte estava acontecendo. Então, para confirmar, o que eu fiz? Coloquei o espelho da família novamente. Então, eu coloquei o pai, ó, ele veio para cá. Coloquei o filho, que é o mais velho. Coloquei a filha, que vem depois. E coloquei a outra filha. Olha só, o filho, a filha e o filho onde vieram. Confirmou, ficaram no lugar que eles deveriam. A única coisa... Como que aconteceu isso daqui? Aconteceu assim... Coloquei liberdade, né, da situação que acontece com a mulher, que é um demônio na vida deles. Então, o que essa liberdade fez? Ela foi lá e trouxe o sexo desse pai. É interessante que o sexo, ele tá o quê? Ele tá com os filhos, né? Então, isso é uma outra constelação que a gente tem que ver. Por quê? A ideia é que esse sexo olhe para essa mulher dar sossego para esses filhos, né? Porque ela tem ciúmes dos filhos. Mas por que eu creio que o sexo olha para esses filhos? Porque foram relações que devem ser reverenciadas por esse homem. Foram relações fortes, foram relações de amor, né? Bom, o que eu fiz? Eu tentei fazer um movimento para que o sexo viesse e olhasse para onde ele deve olhar. Esse serzinho aqui, que é a liberdade, não deixou, simplesmente não deixa. Entra ali e vira esse sexo. Que eu nem sei se é pra filha. Eu acredito que é virar pro pai mesmo. Olha, ele tá se virando, tá vendo? Que ele tá se virando e tá abrindo aqui um espaço para esse sexo olhar para ele. Esse sexo não tá em lugar nenhum, não tá em mulher nenhuma. Esse sexo está com ele e ele está com a família. Então, assim, coloquei depois o quê? O equilíbrio, aqui ó, o equilíbrio, né? Tanto que essa pessoa se sentiu mal com toda essa situação, fez várias constelações para saber o que acontece, que o campo não libera e que não se sabe o porquê que esse ser humano, que essa mulher que ele arrumou é tão má, né? Tão invejosa, afasta ele de todo mundo. Algo tinha aí. E a gente foi fazendo tentativa e chegamos à conclusão de que a dor desse homem, né? A gente tentou, que nem eu coloquei a separação para ver se a dor desse homem estava na separação. Então a dor desse homem está num relacionamento anterior que teve um filho. E esse filho, a dor desse filho passou para essas filhas. E essa mulher que entrou na vida, entrou nesse lugar. Por isso que incomodava tanto as filhas, entrou como vingadora, né? Por esse pai não ter compreendido. Isso tem muito mais coisa, tá? Mas olha que interessante como que neste momento a constelação conseguiu libertar o campo morfológico de uma pessoa. Assim seja.